sobre a violência policial, sobre alguns casos que eu me lembro também de ter acontecido de morte de imigrante suspeito, mesmo que fosse criminoso, não teria não ser justificado, mas eu lembro de morte de imigrantes suspeitos de cometer crime pela polícia e de como isso tinha também legitimação por parte da população italiana nessa época. Vai falar um pouco disso. Eu não sei se vai ter mais uma rodada, a gente podia finalizar as questões para não sei. Acho que a gente pode fazer depois mais uma rodada se for necessário. Tá. Se houver tempo, tem tempo. Sim, tento de você pode lembrar algumas coisas. O problema um pouco é essa ideia das comunidades, da ideia da cidade, dos bairros seguro, enquanto as pessoas podem viver, se conhecer, controlar, olhar na rua, não? Essa ideia de uma cidade mais mais lenta, mais devagar, onde as pessoas podem se sentir seguras não por causa do controle, mas por causa de uma estrutura da cidade que consente às pessoas de se conhecer, falar. Fica um pouco um mito, porque a modernização faz coisas diferentes. O modelo econômico faz coisas diferentes. Então, seria bom. O problema é que o modelo de desenvolvimento da cidade não é isso. Mas não é isso aqui, não é isso em qualquer lugar do mundo. Então, seria a possibilidade. Se você pensa numa cidade mais inclusiva e mais desarmada, não? Se pode dizer desarmada, sem armas, você tem que pensar numa cidade que utiliza menos os carros, que tem mais um transporte público, que tem uma metropolitana, que as pessoas vão de bicicleta, que as pessoas os bairros são mais vivos, que tem mais são coisas que precisam de uma forte planejamento urbano, uma forte presença do público, da decisão pública, que é o contrário do que acontece hoje. Eu falo sobretudo do caso que eu estudo. Nas cidades italianas não tem o planejamento, não tem planejamento praticamente. É um pouco radical o que eu estou falando agora, mas na verdade o que aconteceu é que o papel das empresas privadas na concepção da cidade ficou muito grande nos últimos anos. Então, e também a modalidade de vida que nós temos, a modalidade em que nós vivemos, que nós gostamos também de viver, a liberdade de poder passar de um lugar ao outro, precisamos de mudar lugares, de viver em outros lugares. Então, essa ideia comunitária da cidade é um pouco um mito. Um pouco. É difícil, porque as grandes cidades não têm esse tipo de trajetória. É um mito que nós temos, mas que, claro que o poder local pode trabalhar um pouco sobre isso, pode trabalhar para reconstruir artificialmente essa coisa, não? Tentando de ter espaços agregativos, então, não sei, eventos culturais, festa de praça nas cidades, possibilidade de ter. Você tem aqui a tradição do orçamento participativo. É evidente que o orçamento participativo tem um papel importante. O que aconteceu na Itália, por exemplo? Se tentou de fazer o orçamento participativo em Roma, em alguns bairros. Geralmente são as mesmas, são organizações que participam sobre isso. Os cidadãos geralmente não participam da política. Tem um pouco de desconfiança, um pouco também não tem interesse em participar. Se fala de delega em português? Delega. É delegado. O problema da política é delegado. As pessoas querem poder trabalhar, consumir, viver bem, ter casa, tem férias, mais ou menos essa. Tem os problemas da vida materiais resolvidos e depois fazer a vida privada, geralmente. É um modelo cultural, é um modelo que se afirmou. Também a participação política é muito baixa na Europa, na Itália em particular. Tem um total desafio no confronto dos partidos políticos. Não tem, também o cidadão não tem essa vontade de participação pública. Então, também, as pessoas geralmente vivem os condomínios,
sempre menos uma ideia de comunidade. Eu falo disso porque temos que pensar que para uma municipalidade pensar de construir ex novo uma comunidade é muito complexo, porque são fenômenos que a modernização quebra constantemente. Eu acho muito interessante a interpretação do Giddens sobre isso, não? Da consequência da modernização. A ideia é que é uma modalidade de vida que agora tem as suas consequências mais claras. Não temos mais as possibilidades de viver em situações onde as pessoas cuidavam dos outros. Não? Por exemplo, quando eu era criança, morava em um subúrbio de Roma, não? Ainda tinha uma presença das pessoas no bairro, na rua. Eu jogava a futebol na rua e as pessoas, minha mãe estava trabalhando, outras pessoas cuidavam. Tem um senso agora você tem que ter dinheiro para colocar os seus filhos em um lugar organizado. A academia, o curso de canto, o mundo vai nessa direção. Eu falo disso não é para ser pessimista, só para dizer que é difícil pensar em uma segurança que seja informal. É difícil porque o nosso estilo de vida é um estilo de vida que vai em outra direção, uma direção mais individualizada, mais egocentrada, em que as pessoas são mônades que se conectam com outros por interesse. Então essa também é uma liberdade, não é? Porque é uma liberdade que tem custos em termos de segurança. Então seria bom, mas eu acho que precisa de uma grande imaginação política. A política tem que investir muito e os atores públicos são sempre menos. O que acontece? Eu falo do caso italiano, não é? Porque é diferente. Você tem razão. O Brasil vive um período totalmente diferente, porque tem um desenvolvimento econômico, um tentativo de inclusão no bem-estar social com um projeto como o Bolsa Família, sobre a casa. Então, não é diferente, é totalmente diferente nesse sentido. E a status da criminalidade é diferente também. Então, é bem diferente. Mas tem algumas dinâmicas urbanas que são similares. E são globais. Então, tem diferenças da perspectiva econômica do bem-estar, mas as dinâmicas urbanas se sumiam mais, talvez, nessa dificuldade de inclusão, de desenvolver projetos como esse. E a presença do personal público é uma falta que em Roma se sente muito, nas cidades italianas se sente muito. O que é o personal público? Pode ser a polícia de proximidade, por exemplo, pode ser também o professor da escola, pode ser o personal do serviço social, do serviço de saúde público, pode ser o personal que trabalha em serviços que trabalha sobre a saúde mental das pessoas no bairro. Todas essas pessoas, com a crise dos serviços públicos, são sempre menos, essa presença é sempre menor. Então, claro, com a presença maior também da municipalidade, em um projeto de rede, claramente, de conexão, poderia favorecer mais uma confiança. Esse aspecto de conhecer as pessoas é muito importante. Quem falou da ideia de conhecer as pessoas que moram Você falou disso. Por exemplo, eu tenho um bairro onde tem um centro de saúde mental muito bem desenvolvido. As pessoas são cuidadas bem. Por exemplo, na ideia do Wilson e Kelly, o disorderly people, a pessoa desordeira, são um elemento de medo. Mas geralmente são pessoas que precisam de cuidado. São, por exemplo, os doentes mentais. Não se pode interpretar os doentes mentais como a presença de medo na cidade. É uma presença que precisa precisa de serviços públicos. Então, o que acontece é que talvez quando o serviço público funciona muito bem, as pessoas são integradas. Então, por exemplo, o que acontece no meu bairro, essas pessoas que estão nesse centro são pessoas conhecidas para todo mundo e ninguém tem problema com eles. Estão no bar, tomam café, faz parte da comunidade, mas são casos muito raros, é difícil. E, por exemplo, o que acontece é que esse centro ocupa uma parte que era pública, mas foi vendida da municipalidade a um privado. Então,
o prédio onde ele está em risco de não ser mais utilizado para... O problema é o espaço para instâncias públicas. As cidades contemporâneas precisam de espaço para instâncias públicas. Então, acho que tem muito a ver entre um balanceamento de poder entre o poder político, que talvez o poder político da cidade não é muito grande, e os poderes econômicos que têm interesse na cidade. Tudo sobre isso. A questão de quanto se pode projetar uma política de segurança, não? De segurança inclusiva na cidade, sobre isso. A política de emergência, eu acho que os políticos talvez são mais sensíveis em projetar políticas punitivas, não é tanto porque eles gostam de políticas punitivas, mas porque tem uma preferência da opinião pública. Eu não dou responsabilidade, os políticos têm responsabilidade, mas essa dinâmica populista em que agora também a Europa trabalha, é uma dinâmica que é populista por causa que os políticos acham que agindo assim tem consenso político. E geralmente tem. Então, é um problema, não sei quanto. Mas por que isso? Porque, na verdade, as pessoas... Eu não critico as pessoas sobre isso, porque quando as pessoas, por exemplo, não querem ter moradores de ruas embaixo no seu prédio, eu não me sinto de julgar mal as pessoas que pensam isso. Apesar que eu não pensaria assim, é diferente, eu sou assistente social, trabalho sobre essas coisas, tenho mais sensibilidade. Uma pessoa comum que é incomodada na presença disso, não me sinto de ter um julgamento negativo. Eu acho que cada um de nós gostaria de ter um lugar ordenado, não ter problemas desse tipo, não ser incomodado. Essa é a responsabilidade política. A responsabilidade mais grande da política. Se a política para de ser política nesse sentido faz a mesma coisa que a pessoa comum pensa, esse é um pouco um risco, não? O papel da política é que tem que dar respostas ao cidadão e ao morador de rua. O problema é quando nós pensamos que a política é só de alguns e não de outros. Na verdade, a responsabilidade política é para o cidadão que quer ter um parque público ordenado, limpo, etc., mas também para o morador de rua que não tem um lugar onde morar. Então, talvez o problema é que para as políticas públicas locais é mais fácil agir fechando, porque a resposta é só para um. As pessoas que moram perto do parque, para outro, que é o morador de rua, não tem resposta. E talvez não tenha resposta porque o que aconteceu talvez na Itália é que não tem orçamento bastante para dar resposta para todo mundo. Então, a resposta é seletiva, porque o serviço social tem uma crise. O que aconteceu na Itália é que talvez a demanda de cuidado da parte dos imigrantes, da parte dos... foi recolhida para organizações voluntárias. Um papel muito importante foi o papel da Igreja Católica, que trabalhou muito para a inclusão social. O papel importante foi das organizações laicas, também não religiosas, movimentos, que trabalharam para dar uma resposta que o Estado, que o Serviço Social não estava dando para essas pessoas. Então, para fornecer um lugar onde dormir, onde poder ter uma comida, onde poder ter um curso italiano, onde poder ter uma orientação para o trabalho, não? Essas coisas geralmente organizações voluntárias têm um papel muito importante. E sobre a violência da polícia, então eu acho que o problema na Itália é muito menos forte que no Brasil. Tenho que dizer que no Brasil acho que é muito mais forte. Não significa que não tem problemas na Itália, tem. Pode ser que a distância da ditadura é mais longe, a nossa distância do período da ditadura é mais grande, porque o período do fascismo teve mas todo o período da formação do Estado Nacional teve um problema no utilizo da polícia, porque na verdade toda a formação do Estado Nacional moderno na Europa teve a polícia como braço armado da classe burguesa. Então, acontecia que os proletários,
o que descrevevam Marx e Engels no tempo, e depois outros, era o que aconteceva, ter uma classe que dominante na economia, na política, que utilizava talvez a polícia também contra, não simplesmente contra os criminosos, mas também contra os pobres. Então, a classe perigosa do século XIX era a classe operosa, era a classe que trabalhava, que não tinha direito, e que quando protestava, a resposta à protesta política era a repressão policial. Este aspecto foi piorado no período do fascismo, porque o fascismo tinha uma milícia própria do partido. Então, os métodos violentos da polícia foram ainda pior. O que aconteceu depois do período fascista é que não foram feitos uma reforma. As pessoas, mais ou menos, foi o mesmo. Então, tive episódios também de reação contra o fascismo, porque nós tivemos também pessoas que fizeram uma luta contra o fascismo que eram parte dos carabinieri, por exemplo, uma força policial militar da Itália. Então, tive experiência também de reação contra. Mas o que aconteceu é que, na verdade, o utilizo político da polícia continuou. Porque nós temos na Itália uma contraposição ideológica muito forte. Depois da Segunda Guerra Mundial, a divisão ideológica do mundo entre Estados Unidos e União Soviética foi decidida, não? E a Itália foi colocada na esfera americana. Mas a Itália teve o principal partido comunista do mundo ocidental. Tive até o 30%, 33% do consenso político. Um partido comunista conexo diretamente à União Soviética. Então, a Itália teve uma politização, uma presença do conflito da Guerra Fria muito forte dentro do mesmo país. Um partido não era legitimado a governar, apesar deste grande consenso. Outro partido, a Democracia Cristiana, era conexo diretamente aos Estados Unidos. Então, essa questão, a questão do conflito político e a violência conexa ao conflito político tinha um papel muito grande no país, muito grande. Por isso, a crítica nos confrontos da situação política também ressentiu dessas coisas. Então, o utilizo da polícia também em forma repressiva durante as manifestações políticas. Isso mudou muito, porque depois do terrorismo político mudou também o papel do Partido Comunista Italiano, que ficou mais longe da União Soviética, ficou mais na área do atlantismo, então mudou essa coisa depois dos anos 70, 80. E até agora a polícia italiana é sindicalizada, então tem sindicatos de esquerda na polícia italiana. Tem mais movimentação de debate. Apesar disso, é um debate ainda muito aberto, porque o que aconteceu, por exemplo, na manifestação contra o G8 em Gênova no 2001, aconteceu a morte de um manifestante, outras questões que aconteceram de pessoas matadas depois do controle da polícia, tem sempre essa ideia de uma questão de democratização da polícia. Mas não é uma questão, neste caso, que afeta imigrantes italianos, é uma questão mais geral. Tem casos de pessoas de homicídios feitos pela polícia, os casos mais famosos são de cidadãos italianos mesmo. Não é uma questão específica da questão dos imigrantes. O que você viu na Itália na temporada 2008, na verdade, foi até 2009, etc. Depois da grande crise econômica que aconteceu, isso era incrível. Depois de um pouco, tive este papel da crise econômica europeia, do default, a Grécia, o Portugal, a Espanha, a Itália, o spread, todas essas coisas da política econômica. Toda a questão da segurança foi totalmente esquecida. Em 2011, o Berlusconi foi tirado do governo, tive um governo técnico, Monti, tudo centrado sobre a questão econômica. E as mídias falaram só da questão econômica e a segurança
foi totalmente excluída da agenda política. É incrível. Nós, em 2009, 2008, 2009, nós temos as Forças Armadas na cidade, depois de 2 anos, o problema foi só econômico. É impressionante. Impressionante. Isso não significa, atenção, isso não significa que não tem um problema de segurança na cidade. O meu discurso não é isso, não é um discurso ideológico. Eu não gosto da expressão ideológica, da ideia que a segurança é um falso problema. Não é verdade. É um problema de verdade na cidade, a segurança. E talvez é o problema mais para as pessoas que têm mais problemas econômicos. Todas as pesquisas demonstram isso. O problema é que quando você enfrenta esses problemas com políticas punitivas, geralmente não adianta nada. Então na minha opinião, o que eu vejo, a resposta é as políticas integradas, políticas que misturam, políticas também podem ser situacionais, sistemas tecnológicos podem ser, mas sempre como instrumentais, em política que tem que ser mais social, que tem que conectar os atores públicos da segurança. As polícias têm que trabalhar com os professores da escola, têm que trabalhar com as pessoas da saúde pública. Quando você trabalha sobre um tema da toxicodependência, dos usuários de crack ou de outros tipos, não pode trabalhar só com a polícia, precisa de políticas integradas, de coenvolvimento dos moradores, políticas integradas, e é um papel político, um papel público, não tem como, é um papel público. As pessoas podem se organizar autonomamente, mas precisam de referimentos da política. A política tem que ser a política pública, tem que ser a política municipal, estadual, mas a regia, como se diz, o planejamento, o papel é o papel público. Na minha ideia, né? Essa é a minha ideia. Não sei se tem outras coisas. Não, na verdade, tinha só uma... Boa noite, parabéns. Boa noite. Era só um comentário com relação à questão da cultura punitiva, um pouco como um obstáculo também para essas políticas de prevenção de caráter mais social, assim, né? Mas na verdade, na tua explanação, tu já trouxe essa questão, então acho que não tem muita necessidade de retomar essa pergunta. Eu ia aproveitar e fazer um comentário. Eu achei interessante esse controle que a mídia tem sobre os temas que estão na agenda de um debate público. A força que isso dentro da participação que teve forte aqui, que envolveu o orçamento participativo, planejamento participativo, também eu percebia que alguns grupos econômicos e políticos controlam essa agenda de debate. Por exemplo, o tema da cidade, ele não entra no debate nem do empresariado. O setor empresarial, as suas associações industriais, comerciais, não debate o tema da cidade, debate o problema da política fiscal, a inflação, as políticas do governo federal. Aquilo me chamou a atenção, por que isso não entra no debate? E, inclusive, na delegação política de representação, todo o setor industrial e comercial delega para o Sinduscom. Não, isso é tarefa do Sinduscom discutir. A questão imobiliária é o Sindicato da Construção Civil, que faz toda a mediação com o poder público. E aí eu levanto essa questão porque eu acho que isso é interessante, porque isso acaba constituindo uma representação do que pode ser a cidade, presente e futura, que de certa forma nos deixa presos a essa forma de não fazer o debate sobre a cidade, não fazer o debate sobre as possibilidades de uma cidade segura, como a Jane Jacobs colocava. E eu percebi e aprendi com muitos arquitetos, e a experiência inclusive de lideranças comunitárias, que sim, tem possibilidades de fazer projetos de melhores bairros, melhores regiões na cidade, mas para isso precisa ter espaço de debate público. Aquilo que o Habermas coloca, a esfera pública, ela tem que, a comunicação tem que circular. E os bons argumentos, as boas experiências têm que estar presentes nesse debate. Porque se elas não estão, essa opinião pública fica fragilizada e ela é facilmente capturada pelo populismo, por essas ideias simplistas sobre o que pode ser a cidade e o que pode ser as políticas de segurança. Nesse sentido que eu acho interessante essas reflexões, por exemplo, que esse grupo do Observatório faz, quando ele também mostra que a cidade é muito heterogênea. Tem pesquisas de percepção que dizem, bom, a cidade é muito violenta, mas o meu bairro não é. Alguns lugares da cidade não são.
E realmente a cidade é heterogênea. A gente tem lugares que a gente se sente seguro, gosta de ficar, a cidade é rica culturalmente, mas o debate que predomina na mídia, eu acho que deve ser um fenômeno global, é que a cidade é problemática e parece que ela é um lugar que não tem muito futuro e não é muito aprazível para o cidadão. Não é verdade. Quando eu entrevistei e falei com os grupos culturais, a cidade é muito rica. Ela tem ruas que são a nossa identidade, é a nossa formação, como quando a gente era criança e jogava bola no espaço público. Então, essa forma também de controlar o que está no debate público sobre a cidade acaba criando também uma barreira até para nós pesquisadores, de imaginar com possibilidades que são concretas. E eu senti muito isso entre os políticos também. Eles não imaginam possibilidades. Então é mais fácil fazer uma lei, ter alguma lei, algum regramento punitivo que todo mundo enxerga. Se vai funcionar ou não, resolver, não interessa. Então acho que o colega até que saiu tem as experiências, por exemplo, do pessoal da saúde, que eu tive dentro até do Pronas, na proposta da Polícia Comunitária de Território da Paz, que na Bom Jesus começou a surgir no debate possibilidade de integração do Corpo de Bombeiros, das lideranças comunitárias, da Guarda Municipal, das escolas, mas que logo ela não foi dada a continuidade, porque quem faz a articulação toda é o poder público municipal, são as esferas de governo. Já no orçamento participativo, o que se percebeu, que sim, tem espaços onde as pessoas aprendem também a reconhecer os outros e se encontrar, onde elas não teriam esse outro espaço. E pessoas que são de baixa renda, baixa escolaridade, e continuavam se encontrando, contanto que o mecanismo funcione e tenha resultados práticos, como foi a distribuição dos recursos na cidade. Então, os recursos que nunca iam para certos bairros acabaram indo porque o cidadão discutia, deliberava e o poder público cumpria. Então, é nesse sentido que eu me referi à participação em esferas criadas pelo poder público, mas também reivindicada por setores da sociedade civil, como o orçamento participativo, mostra que a cidade também não é aquela coisa que, bom, não tem mais espaço de convivência e de aproximação. Pode ter, é claro que eles são espaços que são limitados, não vão mudar a política econômica do país, mas eles podem mudar políticas que têm impacto muito a nível local. Nesse aspecto, eu acho que eu trago essa contribuição como coisas vivenciadas a partir dessa experiência de lideranças comunitárias, que vão também mudando suas opiniões nesses fóruns, no debate, com o diferente, com o outro indivíduo que é de classe média, que vem dizer umas bobagens sobre o meu bairro, não conhece, mas depois o outro também muda a sua opinião, porque vê que as reivindicações e as opiniões de alguém que mora numa rua, não tem asfaltamento, não tem esgoto, não tem nada. Aquela realidade é uma realidade que existe, está próxima dela. Então, essas aproximações que um espaço, uma arena construída para isso, possibilita. E hoje, bom, se cria tentativas de participação em cidades como Chicago, que eu vi, onde a polícia também tenta fazer aproximação com o setor da educação, para tentar respostas mais criativas. Então, é nesse sentido que eu levantei aquela observação com relação às possibilidades da cidade ser esse lugar de experimentação. Experimentações concretas, viáveis, que os prefeitos, por isso, poderiam assumir. O que me chamou a atenção é que os sindicatos de trabalhadores, como comerciários, os rodoviários, poderiam demandar outro projeto que beneficiaria os seus afiliados, os seus sócios, e não demandam isso no planejamento urbano. Nunca apareceram numa reunião de planejamento para reivindicar coisas desse tipo. Então, uma coisa que chama a atenção, por que essa percepção também eles não têm sobre isso, sobre essa possibilidade real de reivindicar isso. Eu acho que também nesse sentido falta um pouco uma conexão de pensar que esses temas também estão relacionados à questão da segurança pública ou de uma segurança cidadã, né? Porque eu acho que um pouco do que a gente tem insistido também nos nossos debates é pensar justamente que a ideia da segurança pública ou da segurança cidadã, de um bem viver, como uma noção mais ampliada, que não tem só a ver com patrulhamento, que não tem só a ver com a atuação da polícia ou com aumento de viaturas, né? Mas que tem a ver com essa noção de bem viver, que está ligada à urbanidade, que está ligada a ter saneamento básico, a ter uma praça,
um espaço de convivência para as crianças, a ter luz elétrica quando chega em casa, ter um ponto de ônibus que garanta a mobilidade, né, das pessoas nos diferentes espaços. Quer dizer, eu acho que falta também uma conexão nesse sentido, né? Ainda nós estamos tentando, né, conectar esses temas para pensar justamente uma ideia de que a segurança extrapola as questões atreladas ao aparato de controle estatal e também tem que ser pensada de uma forma mais ampla, como um bem viver que conecta a questão do planejamento urbano, que conecta a saúde, que conecta a educação e que teria que ter como centro o cidadão, né? Os sujeitos, as pessoas, as possibilidades de circular, de ter acesso aos serviços públicos, ter acesso a serviços públicos de qualidade. E aí eu acho que é um pouco o desafio nesse sentido, que me parece que é um campo repleto de contradições também, porque ao mesmo tempo em que é importante ter esse entendimento, né, de uma noção mais ampliada de segurança pública, por vezes a gente também tem muitas resistências do ponto de vista justamente daquilo que tu estavas falando, que era uma das minhas inquietações, com relação a algumas resistências no sentido de uma própria cultura punitiva que nós temos muito na sociedade brasileira. O Garland também aponta isso para alguns contextos, né? Mas que ela se configura como um obstáculo para o avanço dessas políticas de caráter mais de prevenção social e não tão situacionais, né? E acabam ganhando muita repercussão, sobretudo nesse contexto que nós estamos vivendo agora, de eleições e, portanto, né, propostas de caráter mais pontual, punitivista, muitas vezes acabam ganhando muita repercussão, e as próprias pessoas, né, reivindicam muito isso como solução para o problema, sem entender que muitas vezes, né, a questão passa por outras práticas. Aqui no Brasil, a questão da redução da maioridade penal, por exemplo, é vista como, né, de forma muito generalizada, como a redução do problema, a solução do problema, assim, que há um discurso também muito disseminado de que os jovens são os principais responsáveis pela criminalidade. Na verdade, não são, né, sobretudo dos crimes contra a pessoa. Então, assim, me parece que há uma série de tensões e de contradições nesse processo, né, de ainda persistência de uma cultura muito punitivista, né. Nós tivemos recentemente no Brasil, em várias cidades, situações muito lamentáveis de pessoas que decidiram fazer justiça com as próprias mãos, né, e achar que o Estado é incapaz de fazer, e, portanto, nós vamos lá e fazemos porque estamos fazendo a justiça acontecer. Enfim, casos muito lamentáveis mesmo, assim. Então, é um pouco essas tensões que a gente tem que enfrentar no campo da segurança pública, desde essa percepção um pouco mais ampla, né, que considera um bem viver, né, um estar bem na sociedade, para além de uma questão meramente atrelada a mecanismos de controle formais. Não, concordo também com... Tem experiência de resistência, se pode dizer, também. Falando de Roma, de casos em que os cidadãos se organizaram, por exemplo, para impedir a venda de algumas estruturas, como, por exemplo, não sei, estruturas que poderiam ser um utilizo público, se organizaram para fazer comunidades de cidadãos para pedir ao prefeito, à prefeitura, de manter esse lugar público. Tem experiência, isso é interessante. Geralmente envolvem urbanistas. Urbanistas são sempre tem uma experiência não importante também experiência de luta, para restituir alguns espaços públicos a comunidades. Tem e que não, talvez eu falava mais de uma dinâmica mais profunda das cidades que precisa muito nesse momento, como eu concordo com você, de um protagonismo da política local também, que tem que favorecer. Talvez a política local aconteceu que em alguns momentos a política local foi inimiga desses comitês de moradores que que demandavam para um utilizo público de espaços nos bairros.
os sindicatos têm um papel sobre isso. Por exemplo, também os sindicatos italianos trabalham sobre assuntos também da segurança e nessa sensibilidade mais alta que tem de conectar o tema da segurança com problemáticas sociais. Então, eu estou em contato também em Roma, estamos desenvolvendo um projeto para entender, para trabalhar também com, porque por exemplo, o principal sindicato dos trabalhadores italianos tem o principal sindicato também policial, então o sindicato policial é muito importante. Então a ideia é de trabalhar com eles, de trabalhar com policiais, com essa ideia de trabalhar na segurança em Roma em um sentido mais capaz de conectar aos vários aspectos. Então a questão da habitação, porque talvez o que acontece, a coisa mais problemática é que talvez os cidadãos que são mais capazes de se organizar, os cidadãos que já têm uma situação de maior inclusão na cidade. Então nós temos experiências de mobilização interessantes que são já em lugares que são mais privilegiados. E talvez os lugares mais periféricos, com mais problema, têm também menos capacidade de organização. Então, por aí precisa mais ativação pública, não? Também para fortalecer essas experiências de reapropriação da cidade por parte do cidadão. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Era mais uma ideia pessimista da possibilidade, talvez, de uma dificuldade, talvez, de ativar os cidadãos, que não é sempre complicado o assunto, porque os tentativos que talvez você faz de mobilizar, de sensibilizar as questões públicas, são tentativos que talvez tem um limite nessa cultura mais difusa, não? de delega. Essa cultura delega que favorece o populismo, mas é a mesma coisa. Você delega completamente a responsabilidade política aos políticos, e quando você em um momento realiza que a política não funciona como você pensava, corrupção, problema de segurança, vira a contestação populista. Então essa alternância de delega e de raiva, de reação, também com políticas punitivas. Esse é um trato que descreve muito da política na Europa. Você fala de pós-democracia, não? Da ideia que as pessoas estão delegando muito, tem menos participação política. Pode ser que uma coisa, eu resento um pouco da crise da situação política europeia quando faço. É claro que eu um pouco levo também no sentido de uma crise que pode ser que aqui é menos sentida porque tem uma situação de mais... a história do Brasil agora do é uma história de mais desenvolvimento, também de mais esperança, não? De uma engenharia social, de poder mudar algumas coisas. E agora, na Europa, um pouco menos... Eu sinto menos como cidadão europeu. mas concordo com vocês por isso. Milton, ela me informou que eles vão precisar fechar até às 8, então a gente teria mais uns 15 minutos, talvez, aí. 15 minutos? Aqui. Alguém mais? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dos projetos em que o grupo de pesquisadores lá da sua universidade estão envolvidos, em que temas eles têm trabalhado mais, se tem algum tipo de cooperação. Você falou do sindicato das polícias, né? Sim. Aqui é proibido ter sindicato nas polícias, mas a gente consegue se relacionar com eles aí. Sim, porque a polícia italiana ficou civil, então por exemplo, para os carabinieri, que são forças armadas, não tem sindicatos, tem representantes, uma coisa diferente, no sistema não tem sindicatos. E a polícia tem, porque foi nos anos 80, com uma reforma que virou um corpo civil. E o meu grupo de pesquisa, que se chama Segurança e Participação, do Departamento de Ciências Sociais e Econômicas da Sapienza, trabalha sobre vários assuntos. Um é o assunto da percepção da segurança. Então, pesquisas SARB, pesquisas quantitativas sobre a percepção da segurança e os fatores que explicam, com especificidade no território de Roma e da região Lazio,
que a região onde está a universidade, mas não só, depende. Este é um típico, clássico tema criminológico da percepção da segurança. Outro aspecto são as políticas de segurança nessa perspectiva das políticas das prefeituras. Então, com uma análise sobre os modelos de política, trabalhamos muito em Roma para ver como mudou o modelo de política entre o governo municipal de centro-esquerda e depois o governo municipal de centro-direita. Uma colega trabalhou, por exemplo, em um bairro que se chama Bastode, muito problemático, em que foram desenvolvidos, por exemplo, projetos de mediação social pela prefeitura para fortalecer a comunidade muito problemática dessa estrutura. Então, projetos de comunidade, não? E analisamos as portarias municipais para ver quais são os conteúdos dessas portarias. Fizemos um trabalho, trabalhamos com policiais também quando é possível. Então, quando essa dá a possibilidade de fazer entrevistas, focus group com a força de policiais, também para discutir com eles como eles entendem a polícia de segurança, o que eles acham sobre a polícia de comunidade, por exemplo, as experiências que foram feitas. Nós fizemos também, o grupo de pesquisa fez também uma pesquisa sobre essa polícia de proximidade em um bairro específico de Roma. E que mais? E também essas atividades sobre a exclusão social. Então, por exemplo, o meu específico é trabalhar mais sobre um approach mais crítico para ver quando as políticas de segurança fundamentais têm problemas em termos de direitos humanos e exclusão social. Então, para criticar quando essas políticas têm problemas nesse sentido. Então, porque tem um risco sobre isso, quando você precisa de intervenção na segurança urbana, por causa do fato que a segurança urbana não é simplesmente crime, mas também qualidade da vida, tem sempre que cuidar e fazer intervenções que são pontuais, quando são intervenções de política criminal, então contra um crime. E o crime é sempre individual. Então é sempre de uma pessoa ou de um grupo, não é de grupos sociais. Este é o risco que contra o conceito de segurança urbana. É um conceito fundamental, mas tem um risco íncito, um risco de violação de direitos humanos, porque a ideia da cidade como um lugar de qualidade, vivível, tem esta ideia que você pode ver em grupos sociais uma ameaça. Isso é um risco de direitos humanos. O crime é um crime da pessoa, nunca de um grupo social, porque se você pensa um grupo social como um grupo criminoso, pode pensar a um grupo social como um grupo problemático socialmente, que é diferente. Totalmente diferente. Quando você pensa nisso, pensa em políticas sociais, intervenções sociais, que podem também pensar em políticas, em uma integração dos policiais, claro isso, mas são sempre políticas sociais. E eu tento também de trabalhar sobre a análise das políticas também com essa sensibilidade, porque o problema da exclusão social e da cidade dual é um problema muito presente agora também, né? Em Roma, essa presença de pessoas com problemática de inclusão social é um problema muito sentido, de uma maneira diferente, porque é um problema que agora afeta muito novos cidadãos, afeta muito, por exemplo, os imigrantes. Então, é um problema também que cruza outros problemas, você falou também disso, não? Problemas que podem ser de xenofobia, de uma aceitação difícil dessa novidade, dessa transformação demográfica muito forte, que claramente é também problemática para o país, né? Não digo que é fácil, não é? E talvez é mais difícil em lugares mais complexos como as periferias, que são lugares onde eu trabalho mais, onde você tem uma mistura de problemáticas econômicas, de emprego, de conflitos urbanos, de diferentes modelos de vivibilidade urbana. Uma modalidade talvez que não analisamos também quando um bairro tem diferentes modelos de utilizo, não? Você fala de city users em inglês, não? Quando você tem um bairro que é totalmente dedicado à movida, ao divertimento. Então, os conflitos entre os moradores e os usuários, as pessoas que vão ali para consumir bebidas. Então, como esses conflitos podem ser
podem ser mediados. Né? Então, também a mediação é um tema que nós aprofundimos. Mediação social, geralmente. Mas temos contato também com colegas juristas que trabalham mais sobre a mediação penal. E agora estamos também expostando nossa atenção também sobre a questão da prisão. Então, porque a questão da prisão, por exemplo, é uma outra questão interessante. Se você vê a população dos presos italianos, tem uma sobre-representação dos imigrantes que é impressionante, sobre o 30% da população carcerária, da população da prisão, por exemplo. Eu sei que aqui no Brasil há outro problema importante, isso da crescimento da população da prisão. Esse é um outro tema que estamos aprofundando também para ver como as penas alternativas à prisão afetam o problema e melhoram o problema do impacto quando as pessoas cometem um crime, depois cometem outro crime. A reincidência. Temos dados que falam que quando as pessoas não estão na prisão, tem menos reincidência depois. Apesar que, claramente, quando você não está na prisão é porque você tem um crime de menor peso. Estamos trabalhando sobre isso, que tipo de efeito tem uma gestão por exemplo, da pena com o utilizo dos serviços sociais, por exemplo, alternativo ao recurso à prisão. É um tema de segurança em vários aspectos sobre isso. Eu agradeço muito. Nós agradecemos. Foi ótimo. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Agora o próximo a gente podia organizar lá, né? Vamos todos. Vamos todos Conhecer em loco. É isso. Tá filmando? Ainda? Tá?